Então, bom dia! Que barulheira! Deixa eu baixar. Eu tô lembrando que... Eu tô lembrando que quando eu era moleque eu botava essas músicas de sax e tal, e enfim, minha mãe ficava brava, eu botava alto, e eu falava assim, pô, essa música dá um nervoso. Pô, mãe, que isso aí, ó, vamos dançar. É isso, galera. Como vocês sabem, vamos acordando aí e a gente vai dar início então ao nosso curso de peças para a galera que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Pará, beleza? Estaremos aqui todas as terças e quintas às 10h45 da manhã, agora são exatamente 10h44. Eu quero que vocês, por favor, entrem no site, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero que, por favor, vocês entrem no site. Cadê? Aqui, olha. Entrem no site vouserdelegado.com.br, ok? Vocês vão entrar no site, aí vocês vão fazer o seguinte, olha só que bonitinho. Vocês vão entrar aqui, vai ter assim o site, né? Deixa eu botar aqui na página inicial aqui. Vocês vão entrar aqui, tá aqui a página inicial. Se quiser comprar meu livro, tá aqui. Beleza? E aqui... Você vem aqui em materiais gratuitos, tá vendo? Ó, materiais gratuitos, beleza? Aí você vem aqui, olha, peças práticas. É o terceiro de baixo para cima. É o terceiro de baixo para cima. Aí você clica aqui, clica. E aqui, esse primeiro arquivo aqui vai ser o arquivo da nossa aula. O primeiro arquivo, como produzir uma peça prática. Deixa eu mostrar bem pertinho para vocês aqui. Então... vai ser esse primeiro artigo, esse primeiro PDFzinho aqui, beleza? Então, acharam o caminho aí? Tá fácil. É sobre esse material que nós vamos falar. Eu quero que você pegue um monstro derno aí, por favor. Legal? Quero que você pegue um monstro derno e a gente vai começar a trabalhar então. Quero que vocês tenham calma. Vamos passo a passo, como todas as informações que eu apresento nesse PDF. E todas as informações que eu passar, você pode adquirir posteriormente o meu curso de peças com as correções. Então a gente vai ter a aula teórica aqui, mas você não precisa se preocupar se você não puder se inscrever no meu curso para a correção. Ou seja, se você não puder pagar as correções, não tem problema algum, porque eu vou te dar estratégias de você ir muito bem na prova, independentemente disso. É claro que se você quiser as correções, sempre é bom você ter um feedback direto, e aí daqui a pouco eu te dou orientações de como fazer isso. Mas eu não estou aqui para vender curso, inclusive eu acredito que nem tenha mais vagas. Tem até que verificar, mas eu acho que nem tem mais vagas. Mas estou aqui realmente para ajudar os guerreiros aí, os monstros que estão se preparando para a prova, e às vezes, ó, tá foda, tá difícil, a crise tá brava, mas estamos aqui para ajudá-los de todo o coração para que vocês consigam o sucesso, tá? Legal. Então, se vocês abrirem aí esse material lá no site, vocês, ao abrirem o PDF, vocês vão ter informações detalhadas sobre tudo que eu vou falar nessa e nas próximas aulas, e também vou subindo os materiais à medida que for sendo necessário, tudo bem? Então, deixa eu abrir aqui o meu. Calma aí que eu saí. Legal. Bom, eu quero que você entenda o seguinte. Em cada aula, eu vou apresentar as informações, eu quero que você anote essas informações que eu vou falar, e eu quero que você tire uma concepção da sua cabeça. Fazer prova prática, fazer peça prática para delegado, não é a mesma coisa de fazer peça para a OAB, tá bom? Legal? Então, fazer peça não é a mesma coisa que fazer peça para a OAB. Algumas coisas a gente pega emprestado, algumas informações, algumas ideias. Outras não. Então você vai saber de tudo isso. Quando eu lancei o primeiro curso de peças práticas, já ainda para o concurso antes eu acho que da Polícia Civil do Ceará, mas eu acho que, salvo engano, já tinha lançado outros presenciais.
E, não, salvo engano, com certeza já tinha lançado outros presenciais, mas salvo engano, o online eu lancei para o curso do Ceará. Não existia qualquer manual, não existia qualquer professor, não existia ninguém que falasse sobre peças práticas. Aqui no Distrito Federal, eu me orgulho de ter sido pioneiro, juntamente com o professor Sérgio Baltzer, que muitos conhecem aí, o professor que também é delegado aqui do Distrito Federal. Para ser bem sincero, o professor Sérgio Baltzer até começou um pouco antes com essa ideia. Então, se eu fosse eleger assim, um pioneiro, eu acho que o Sérgio Baltzer seria talvez o primeiro a ter criado um curso de peças práticas ainda online, alguma coisa assim. Eu já vinha trabalhando com alguns alunos, mas não tinha formatado alguma coisa mais direcionada. Muito bem, então esse curso então, de peças práticas é um curso solidificado, né? Já é um curso que vem sendo trabalhado há algum tempo, nós corrigimos algumas coisas, porque a gente não tinha parâmetro de como as bancas iriam cobrar essas peças, a gente não tinha parâmetro algum. Hoje, após algumas provas, a gente já sabe, já tem uma ideia do que fazer e do que não fazer. Mas isso é um constante aprendizado, a gente vai aprendendo a cada prova, a gente vai aprendendo um pouco. Então hoje a gente conseguiu desenvolver um produto, vamos dizer assim, que consegue resolver esse problema. Então eu me orgulho de ter sido então um dos pioneiros, isso sem falsa modéstia, não precisa disso, né? Bom, enfim, dito isso, eu quero que você entenda que para a elaboração da peça eu desenvolvi um método simples, objetivo e que serve para todo mundo, tá? Eu quero que você entenda que fazer peça prática não é pegar um modelo e simplesmente copiar um modelo, né? Se fosse assim, você faria uma pesquisa de modelos na internet e se daria muito bem. Eu quero que você acompanhe, né, essas aulas. Vamos fazer aulas terças e quintas até o mais próximo da prova do Pará. Vamos ver o máximo de informações que a gente consegue passar todas as terças e quintas, tá? Às 10h45 da manhã. Então, meus amigos, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Hoje, por exemplo, esse meu curso de peças práticas, eu tenho alunos que são professores hoje e se inspiraram no meu material. O professor Vinícius Silva é um deles, do Estratégia, que tem um curso no Estratégia e tal. E hoje a gente ministra aula juntos lá nos aulões premonição. Inclusive estaremos no aulão premonição na véspera de concurso de delegado do Pará e também de Goiás. Conto com a nossa presença, eu, Ailton Zucchi, Vinícius Silva, toda a galera aí, Roberto Sobral, Cristiano Sobral, Roberto Sobral é professor de Direito Penal aqui no Distrito Federal. Cristiano Sobral aqui do Rio de Janeiro, que é do SES, né? Então vai ser uma galera forte lá no Pará. Quem vai ficar com essa parte de peça prática lá vai ser o Vinícius, tá? Mas o Vinícius, ele inclusive está escrevendo um livro a respeito e é um cara que foi meu aluno e hoje ele tem desenvolveu um trabalho muito bacana mesmo, de altíssimo nível. Eu acho que até superou o mestre. Bom, enfim, quando eu pensei nesse curso, eu quero que vocês baixem aí o material, eu pensei que você poderia adotar 3 passos basicamente para elaborar a sua peça. Então quando eu pensei assim, eu falei assim, olha, eu queria fazer um passo a passo para que o aluno tivesse facilidade para elaborar a peça. Eu lembro exatamente, meus amigos, eu preciso dividir essa história com vocês, deixa eu tomar meu golinho de café. Eu preciso dividir essa história com vocês. A primeira vez, na primeira semana eu tomei posse no dia 27 de março, entrei em exercício, na verdade, no dia 27 de março de 2006. 27 de março de 2006, ainda com 25 aninhos. Que bebezão, né? E aí, estava lá, e aí um delegado-chefe chegou para mim e falou, cara, olha só, existe essa situação aqui que é um estupro, um padrasto estuprou a enteada, uma menor, e a gente precisa pedir a prisão desse cara. E aí ele jogou um inquérito lá na minha mesa e falou, peça a prisão. Bom, eu tinha passado no concurso, eu tinha feito 5 anos de direito, mas nunca tinha feito uma representação por prisão. E eu falei, meu Deus do céu, agora o que eu faço? E naquela época, em 2006, não parece muito tempo, mas não existia vamos dizer, não existia, a internet não era como era hoje, você dava um Google e achava tudo, não era, ainda era incipiente, então eu tive um pouco de dificuldade. Aí procurei um colega, ele me passou um modelo, e aí, ou seja, na tentativa e erro. E eu lembro que
Naquele caso, eu pedi uma prisão preventiva. Eu pedi a prisão preventiva do sujeito. Enfim, mas o que acontece? Eu não sabia se eu devia ter pedido a prisão temporária ou prisão preventiva e etc e tal, porque não tinha parâmetro, não tinha ninguém que me desse uma aula disso. Então, essa aula que vocês vão ter agora é, por exemplo, uma aula que eu nunca tive. E ajuda realmente, essa introdução das peças práticas realmente ajuda a selecionar melhores profissionais, melhores delegados de polícia, tudo bem? Então você é um bom delegado de polícia também quando você é bom de caneta. Um bom delegado, um cara que escreve bem, um cara que sabe organizar suas ideias, ele pode ser, é um aspecto da atividade do delegado de polícia. Não são todos, tem delegados que são mais operacionais, etc. Mas mesmo aqueles que são mais operacionais, eles têm que saber escrever bem, têm que saber concatenar as ideias e representar ao judiciário. Muito bem. Então 3 passos que eu quero que vocês anotem aí, por favor, 3 passos. Ok? Vou pedir para vocês pararem um pouquinho com as mensagens. Eu vou depois abrir um espaço para a gente conversar, para vocês deixarem as dúvidas. Mas eu quero que vocês anotem esses 3 passos. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês memorizem é o que eu chamo de o guia rápido das cautelares. Baixem um pouquinho aí na página 5 do material que você baixou no meu site. Você vai ver o guia rápido das cautelares em processo penal. Bom, o que é o guia rápido das cautelares em processo penal? É um guia que contém a maioria das possibilidades, ou seja, a maioria das peças que seriam possíveis em uma prova, ou na própria realidade prática. Claro que existem outras que podem ser cobradas, mas aqui a gente está praticamente fechando as possibilidades. Se cair alguma coisa que não esteja aqui e nunca caiu, nada que não esteja no meu guia rápido, você não vai ter problemas, porque você vai ter a estrutura, o passo a passo, a técnica na sua cabeça. Então você vai poder fazer, vai poder deitar e rolar. A gente vai ver diversas peças e você vai ver que os princípios são os mesmos. Alguns conhecimentos você vai ter que buscar, alguns conhecimentos teóricos, mas os princípios são os mesmos. Então a primeira coisa, o primeiro trabalho que você tem que fazer é ler esse guia rápido, que está na página 5, deixa eu colocar aqui para vocês. Você vai ter que ler esse guia rápido. Tá aqui. Tá aqui, ó, o guia rápido das cautelares em processo penal. O guia rápido das cautelares em processo penal. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Ok. Então, esse guia rápido, vocês vão ter que imprimir, tá bom? E ele vai estar aqui. Então, como é que ele é dividido, esse guia rápido? Deixa eu fazer de uma forma que vocês... que eu estou usando aqui, gente. Vocês entenderem aqui, olha. O que eu estou usando? Estou usando o negócio de botar a partitura do meu... para poder o celular ficar em pezinho aqui. Deixa eu ver de uma forma em que não vai ficar esse preto aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, melhorou. Beleza, olha só. Então, olha só o guia rápido. Esse guia rápido, ele é importante que a primeira coisa que você faça é memorizar esse guia rápido. Você pode ir aos poucos, memorizando esse guia rápido, rapidinho, você vai tê-lo na cabeça. Ele é muito importante porque ao memorizar essas possibilidades, você já vai ter na sua cabeça as hipóteses possíveis, ou seja, as situações possíveis. Para facilitar, eu dividi aqui as cautelares da seguinte forma. As cautelares chamadas de pessoais, número 1, tá vendo aqui? As cautelares probatórias, as cautelares reais, tá? E as cautelares especiais. A sequência, ou seja, se você me perguntar, professor, o que pode cair, o que é mais provável cair? O mais provável cair é nessa sequência aqui, cautelares pessoais, nessa sequência, cautelares probatórias, nessa sequência e cautelares reais especiais nessa sequência, tá bom? Então, baixem lá em vouserdelegado.com.br, materiais gratuitos, peças práticas. Materiais gratuitos, peças práticas. Quem perdeu aí, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve fazer antes de qualquer outra coisa... Como é que tira isso aqui? Foi. Antes de qualquer outra coisa, você tem que observar esse... tá aqui. Você vai ter que observar esse guia rápido. Então, você tem as cautelares pessoais, as cautelares probatórias. Professor, como é que eu faço para memorizar? Você pode pegar, olha, um por dia e rapidinho você memoriza. O que eu quero que você memorize? Eu quero que você memorize o nome da cautelar, por exemplo, temporária,
e o fundamento legal. Por exemplo, 7960 de 89. Cautelares pessoais, aí você memoriza prisão temporária, lei 7960 de 89, e fica o dia todo memorizando isso. Aí amanhã você memoriza prisão preventiva, fundamento, CPP, artigos 311, 312, 313, tá bom? Aí no outro dia você memoriza medidas cautelares da lei 2403, fundamento, CPP, artigo 282, parágrafo 2º. O último, pedido de exame médico legal de insanidade mental com pedido de internação provisória. CPP, artigo 149, parágrafo 1º. Professor, por que é importante memorizar o fundamento legal? Porque geralmente esse fundamento legal vai estar no espelho. Geralmente esse fundamento legal vai estar no espelho. Pode ser que não esteja. Mas mesmo que não esteja, você demonstrar o fundamento legal demonstra conhecimento. E aí, absolutamente, com certeza, você vai pontuar mais, tudo bem? Então, memorizem essas cautelares, memorizem esse guia rápido que está aí no material de vocês, tudo bem? Então, memorizem o guia rápido que está aí. Bom, eu resumi aí, eu penso que você tem quase todas as possibilidades e com esse guia rápido a gente pode cortar um caminho muito grande. Então memorizem esse guia rápido, é a primeira coisa que você vai ter que fazer, tá bom? Então, primeira coisa, memorize o guia rápido das cautelares. Travou aí? Travou, pessoal? Legal? Legal. Então, valeu. Ô, Tami! Seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Tá todo mundo aí? Tá seguindo? Travou, meus amigos? Posso seguir? Sim ou não? Sim? Tá ok? Pessoal, se estiver travando, não tem problema, tá? Vai travar, dependendo da sua internet, pode travar, mas aí depois você assiste a retransmissão, vai ficar gravadinho aí. Beleza, beleza. Vamos lá então, leia atentamente. Segundo passo. Leia atentamente o texto apresentado e decida qual a melhor cautelar. E o terceiro passo, use o modelo Coringa para a elaboração da peça. Então, meus amigos, presta atenção aqui. Eu trabalho com uma coisa em programação neurolinguística que chama-se modelo mental. Presta atenção. Quando a gente tem um modelo mental, uma coisa é a gente ter uma ideia de quais são as cautelares possíveis. Quando você memoriza, presta atenção no que eu vou falar aqui. Quando você memoriza as possibilidades, o guia rápido, e você começa a ler a historinha lá da prova, automaticamente o seu cérebro ele vai achando os caminhos e automaticamente ele vai filtrando as possibilidades, ok? Ele vai filtrando as possibilidades. Como assim? Se eu tenho de cabeça quase todas as cautelares que podem ser pedidas, quando eu começo a ler a história, o meu cérebro ele automaticamente, sem que a gente perceba, ele fala: isso aí é um pedido de internação, é um pedido de internação provisória. Isso aí é um pedido de prisão preventiva. Isso é um pedido de prisão temporária. Isso é uma interceptação telefônica. Isso é automático. Mas para que isso seja automático, você precisa memorizar, então, o guia rápido. É essencial que você memorize. Dá um trabalhinho e é o trabalho maior que você vai ter. Mas você vai ter que fazer esse trabalho, tudo bem? Para que você tenha os modelos mentais na cabeça do que é o que não é. É uma coisa muito parecida quando você estuda os crimes. E aí o cara começa a descrever um fato, você fala: isso é um crime X, é um crime Y. Quando você conhece os crimes, a sua cabeça automaticamente faz a tipificação dependendo daqueles modelos mentais de crimes que você tem na cabeça. Então memorize aí, por favor, memorizem o guia rápido, tudo bem? Então a primeira coisa que você tem que fazer é memorizar o guia rápido. Bom, um outro ponto do material aí é explicando o que é representação. O que é exatamente essa representação do delegado de polícia? O que significa essa representação? O que é exatamente isso que se chama de representação? O que é representação? Aí no material digo que a representação é um instrumento jurídico que tem por finalidade levar ao conhecimento do Poder Judiciário fundamentos que justifiquem a decretação de determinada cautelar. É importante que vocês percebam que o delegado de polícia, nessa condição, ele vai demonstrar ao Poder Judiciário que durante a investigação, por uma determinada situação, uma medida cautelar é necessária. Ele apresenta então ao juiz de direito, por isso que essa representação tem que ser endereçada ao juiz de direito, por isso que a gente vai falar do endereçamento, que é muito importante.
esse endereçamento, então, esse juiz, então, vai se deparar com uma situação que ocorre dentro da investigação e você tem que demonstrar para ele que aquela situação enseja uma medida cautelar. Então, o que é a representação? É apenas a demonstração de que aquilo existe. Por isso que não se fala obrigatoriamente em pedido. Você não está pedindo a medida cautelar. Você está representando pela medida cautelar. Ou seja, você está demonstrando para o juiz que aquilo precisa ser decretado. É diferente de um requerimento, vocês sabem. E a diferença básica é a seguinte, que na representação, em caso de negativa, não existe recurso. Porque não é um pedido que é indeferido. Então, na representação não cabe recurso se o juiz negar. O que a gente faz na prática é um pedido de reconsideração. Né? Às vezes o juiz fundamenta lá e você vê, pô, minha representação não ficou boa, acho que o juiz não entendeu porque eu preciso. Então aí você faz um pedido de reconsideração. Mas não existe recurso para o pedido de representação. Então no material você vai ver aí rapidinho o que é representar e o que que significa. Uma outra coisa muito importante, essencial, que você precisa saber são os elementos que precisam estar contidos em qualquer medida cautelar e você precisa inserir obrigatoriamente na sua peça. Aqui eu fiz um gráfico, fiz um desenhozinho para que você entenda, tá bom? Necessariamente, meus amigos, a sua peça, seja ela qual for, ela vai ter que ter, obrigatoriamente, ela vai ter que ter esses elementos, ok? Obrigatoriamente ele vai ter que ter esses elementos. O fumus, o periculum e o pedido, entre aspas, né? Porque eu já falei que não é propriamente um pedido. Mas não tem problema até se você usar esse termo pedido, porque a gente usa o termo pedido em sentido amplo. Não vai fazer você perder ponto, tá bom? Mas saibam que não é um pedido no sentido jurídico da palavra, ok? Então, fumus boniuris. E aí, dentro do fumus, o que tem que ser descrito no seu fumus? Que existem os fatos, existe o direito relacionado a esse fato, e esse direito ele é evidente, ok? Por isso o fumus, tá? Se a gente voltar aqui um pouquinho, você tem o fumus boniuris, que em processo penal pode ser chamado por vezes de fumus comissi delicti, o periculum in mora, que em prisões e algumas medidas cautelar é chamado de periculo in libertatis, e proporcionalidade do pedido. Vamos lá então, o gráfico diz, fumus boniuris, fatos, direitos. E esse direito ele é evidente. O periculum, que é aquele fato é grave, ele é provável, ele é irreparável, ou seja, você tem que demonstrar na peça que aquele fato é grave, ele é provável e ele é iminente e ele é irreparável, ou seja, sem aquela medida cautelar, provavelmente você vai causar um dano a alguma coisa ou alguma pessoa. O pedido, que deve ser sempre proporcional, suficiente e adequado. Ou seja, você tem que saber que você tem que demonstrar para o juiz que aquele seu pedido, aquela cautelar que você busca, ela é proporcional, ela é suficiente e adequada. Não se preocupem que isso parece muita informação agora, mas a gente vai ver isso passo a passo, tranquilamente, sem desespero, ok? Me acompanha aí. Bom, o primeiro item que nós temos que falar é do fumus comissi delicti, ou fumus boniuris, né? Bom, o que seria então essa fumaça do direito em processo penal e que precisa estar na sua peça? Basicamente, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Esse seria o fumus. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Olha só como isso aqui é importante, meus amigos. Quando a gente for treinar a peça, eu vou fazer que vocês identifiquem, na medida que vocês forem lendo a peça, olha só o que eu vou falar agora. Prestem atenção no que eu vou falar, anotem o que eu vou falar. Quando vocês forem lendo a peça, lendo a historinha lá da sua prova, você deverá ser capaz de identificar o que é materialidade e o que é indício de autoria. E você vai colocar num papel do lado, no seu rascunho, uma tabelinha assim. Você pode riscar assim, colocar um risco e botar de um lado materialidade e indício de autoria. Eu vou te ensinar então a identificar o que é materialidade e o que é indício de autoria, para que você organize essas informações na sua peça e a sua peça fique de alto nível.
Tudo bem? Então, essa informação, diferença entre materialidade e indício de autoria, você precisa identificar na sua peça, com tópicos da materialidade, dos indícios de autoria, que vai representar, então, o fumus commissi delicti. Ok? Nós vamos ter um modelo coringa que você vai utilizar basicamente para todas as provas. Então, vamos lá. Então, você tem a existência do crime, não é? Então você teria então fumus, que é a prova da existência do crime e indício suficiente da autoria. Bom, o que seria então a prova da existência do crime? Ou seja, o crime existiu, ele ocorreu, ele está provado. Ou seja, não há dúvidas que aquele crime ocorreu. Não há dúvidas que há um crime. Muitas vezes a gente não sabe nem exatamente qual crime é, mas está provado que um crime ocorreu. Tudo bem? O segundo é a autoria. Ela pode ser indicada apenas por indícios, enquanto a materialidade ela deve estar provada, direta ou indiretamente, a autoria pode ser indicada por indícios. Então, não é obrigatório que você demonstre na peça que o crime efetivamente ocorreu, mas deve estar provado que existe a materialidade do crime. Hoje, com a evolução do processo penal, nós aprendemos que muitas vezes nós não temos a materialidade direta. Nós não temos o objeto material do crime em si. Vejam, por exemplo, o caso da Elisa Samúdio, que até hoje não encontraram o corpo. Não é? A materialidade pode ser provada por outros elementos, mas de uma forma que não nos deixa dúvida, não nos resta dúvida de que aquele crime ocorreu. No caso da Elisa Samúdio, por exemplo, existiam vários elementos que indicavam com uma chance de 99,9% de chance de que aquele fato ocorreu. Não tinha dúvidas de que aquele fato ocorreu. Tudo bem? Ok? Enquanto não confundir isso, meus amigos, com indício. O indício ele é um passo atrás. O indício é a mera possibilidade. Não é a certeza. É a mera possibilidade. Ok? A mera possibilidade. É um raciocínio que a gente faz a partir do encadeamento de fatos que nos levam a uma conclusão. Mas não necessariamente essa conclusão pode estar verdadeira. Pode ser que a realidade nos desminta. Tudo bem? Legal? Beleza, então. Então, está aí. Basicamente, nesse ponto, temos que mostrar. O que nós temos que mostrar, meus amigos? Aqui no fumus commissi delicti. O que nós temos que provar na nossa peça? Calma, que depois eu vou mostrar isso na prática. Aqui a gente só está fazendo uma introdução. Beleza, beleza. Então, bom, o que a gente tem que mostrar aí? O que ocorreu. Então, basicamente, a gente tem que mostrar o que ocorreu e a prova que aquilo realmente ocorreu. E se há elementos de crime nos fatos provados e quais são. Então, o que a gente tem que demonstrar? O que ocorreu e a prova daquilo que realmente ocorreu. Se há elementos de crime nos fatos provados e quais são. Bom, em um homicídio, por exemplo, temos que mostrar que alguém foi morto, com laudos, provas, testemunhas, etc. Esse fato tem que estar provado, ainda que indiretamente. Lembra do caso da Elisa Samúdio, então. Então, esse fato tem que estar provado, ainda que indiretamente. Além disso, meus amigos, tem que haver algum indício de que José, João ou Pedro são suspeitos do crime, até porque a representação deve recair sobre alguém sempre. Então, você sempre deve fazer com que aquela cautelar recaia sobre um investigado, mesmo que ela não seja pessoal. Tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, e aí vem um mnemônico que faz com que você memorize essas informações para depois você usar na sua peça. Então, o que você precisa? O que você precisa? Precisa. Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Ok? Então, o que você precisa colocar na peça? O que precisa estar na sua peça? Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A prova da existência do crime, os fatos, o que ocorreu, quando, onde, como, e indícios suficientes da autoria. Ou seja, é evidente o direito a elementos de crime nos fatos e quais são. Beleza? Então, falamos do fumus. Falamos do fumus rapidamente aqui. Vamos falar então um pouco do que seria o periculum, que vai variar, claro, de acordo com a medida.
que vai ser o perículo? Calma, pessoal, ainda não entramos. Quero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Nós não entramos, a gente ainda está fazendo uma estruturação do que eu acho interessante você saber antes de a gente cair na sua peça em si, né? Então, vamos lá. O que você precisa? Vamos lá. O que é o perículo in more? Em processo penal, especialmente nas prisões, fala-se em periculo libertatis, né? O delegado deve mostrar ao juiz que sua medida é necessária, pois há algum risco provável, grave e irreparável. Então presta atenção, há um risco provável, grave e irreparável. Há um risco, isso que você tem que mostrar para o juiz, é isso que você tem que mostrar ao examinador, que é um risco provável, grave e irreparável. Ok? Ou seja, sem aquela medida, se ela não for tomada naquele momento, já era. Alguma coisa vai ser danificada, alguma coisa vai ser prejudicada, alguma coisa vai sofrer um dano, ok? Na prisão preventiva, por exemplo, tá aqui, ó, poderia ser a destruição de provas pelo suspeito, na quebra de dados, a perda da informação, já que as operadoras não mantêm os dados ad eternum e etc. Em determinadas medidas, como nas prisões, devemos enfatizar bem esse ponto, em outras nem tanto. Vamos fazer isso juntos, ok? Então vamos lá. Atenção. O perigo deve ser grave. Exemplos. Fuga. O que é o perigo grave? Fuga, destruição de provas, inutilidade da prova, impossibilidade de adiar a medida pela natureza, de sua natureza e etc. O perigo deve ser provável, ou seja, extrai essa possibilidade do texto da prova e nunca invente situações novas. O dano é inevitável sem a medida cautelar. Uma outra coisa que precisa conter na sua peça é a proporcionalidade, porque a proporcionalidade ela é presente em qualquer medida cautelar, em qualquer ramo do direito. Ok? E o que seria essa proporcionalidade? Seria você demonstrar na sua peça a necessidade e a adequação daquela peça. Ou seja, a necessidade mostra a imperatividade da medida para investigação, ou seja, aquela investigação ela precisa absolutamente daquela peça. E a adequação significa que aquela peça, entre outras, é a mais adequada. Ou seja, existiria a possibilidade de se pedir outras coisas, mas mostre para o examinador que aquela peça é mais adequada. Aqui uma coisa muito importante. Em algumas situações já aconteceu o CESP, por exemplo, claro que a gente está falando da FUNCAB e a gente não tem um parâmetro, né? Tecnicamente, é correto a gente afirmar que em algumas situações é possível mais de uma medida, excludentemente ou cumulativamente. Nós vamos falar disso tudo. Mas, por exemplo, o CESP já considerou em provas quando o sujeito pediu temporária e preventiva, quando cabia as duas. Eu vou falar para vocês, eu vou dar dicas de como escolher a temporária e de como escolher a preventiva. Tá? Eu vou dar essas dicas. Mas em algumas situações a gente fica ali numa neblina, porque só a investigação vai dizer se é melhor a temporária ou melhor em preventiva. Os delegados, em geral, preferem a prisão temporária porque ela é mais simples e o prazo é mais benéfico para a investigação. O prazo é mais benéfico para a investigação, porque se for crime hediondos, você vai ter 30 dias aí, pelo menos. Né? Enquanto na prisão preventiva, a prisão vai cair para 5. Então, você teria que terminar o inquérito em 5 dias. Então, Então, na prática, nós vamos falar nisso, prefere-se a prisão temporária. Legal? Legal. Então, dê uma lida aqui, e aqui a frase que representa isso. Não mate uma mosca com uma bazuca. Ou seja, se você, entre mais de uma medida cautelar, entender que cabe uma menos grave, comece sempre pela menos grave. E presta atenção no guia da cautelar. Olha só que interessante aqui. A sequência de possibilidades ela é sempre assim. Comece sempre da menos gravosa para a mais gravosa, tá bom? Então, se você acha que uma medida cautelar é suficiente para resolver o problema, não é o caso de pedir prisão, nós vamos ver isso aqui. Bom, estrutura da peça. Nós vamos trabalhar com um modelo Coringa, que vai ser apresentado mais à frente aqui para vocês. Aqui, o modelo Coringa está aqui, olha. Aqui a gente vai ter um modelo Coringa. Mas nesse momento aqui eu quero te falar das partes que devem conter objetivamente na sua peça, tá bom? Em qualquer peça e que vai estar no seu modelo Coringa. É muito importante você entender que não é um modelo,
não é a forma. Isso aqui é muito importante, meus amigos. A forma nas representações, ela não é importante, como é numa prova da OAB, por exemplo. A forma não é importante. As representações, pela prática, eu muitas vezes já fiz representação à caneta no verso do inquérito ou numa folha ofício, porque por conta de que a gente está numa investigação, não tem tempo de voltar, arrumar um computador, digitar, então você faz ali. Então a forma não é importante. Tá? Pensem na representação mais ou menos quando você está pensando em forma como um habeas corpus. O habeas corpus não pode ser aceito até num papel de pão, né, escrito ali à mão. As representações, é claro que numa peça você vai ter cuidado com a forma por conta da estética e por conta de que essa avaliação é feita em prova. Mas assim, a forma não é o mais importante, não é essencial para a sua peça. O primeiro ponto que eu quero discutir hoje aqui com vocês é a questão do endereçamento, tá bom? A questão do endereçamento. Eu vou aqui, meus amigos, para o modelo Coringa, que está um pouquinho mais abaixo. Tá aqui, olha, o modelo Coringa e tá o modelo de endereçamento. Presta atenção, tudo começa pelo endereçamento, tá? Eu quero que vocês anotem, por favor, as seguintes informações sobre o endereçamento. As seguintes informações sobre endereçamento. Primeira pergunta que me fazem sobre endereçamento. Faz em letra maiúscula ou seja, em caixa alta ou em caixa baixa? Você pode fazer tanto em caixa alta como em caixa baixa, não tem problema. Se você fizer em caixa baixa, ou seja, se você fizer em letra minúscula, você coloca cada palavra em letra maiúscula, como eu coloquei aqui, olha. Excelentíssimo, com E maiúsculo, senhor com S maiúsculo, juiz, de direito. Esse D aqui não precisava ser maiúsculo não, né? Aqui vai ser PDF, não consigo corrigir. Aqui podia ser um D minúsculo. Da, também não precisava, vara, tal. Então, presta atenção aqui. Primeira coisa, você pode fazer em caixa alta ou em caixa baixa. Segunda coisa, é muito importante que você estude. É muito importante que você estude a lei de organização judiciária, pelo menos as informações mais básicas. Eu vou apresentar aqui, estou elaborando um guia rápido de endereçamento para a prova do Pará. Eu acredito que talvez na quinta-feira eu já consiga apresentar para vocês. Se não, na próxima semana. Mas não se preocupem. Estou trabalhando, na verdade, com a ajuda da minha irmã, Fernanda Valente. Ela está me ajudando a montar uma tabela, um guia rápido semelhante com o que nós fizemos no Pará, né? Para você saber quais são as varas existentes, principalmente na capital, né? Que geralmente se cobra da capital. Se é vara do Tribunal do Júri ou simplesmente Tribunal do Júri, como é dividido as circunscrições, como é como é que é a organização judiciária do Pará. Então eu vou fazer um guia rápido, estou fazendo, na verdade, um guia rápido disso, para que você possa colocar no seu endereçamento. Então isso é uma coisa importante, mas você não vai precisar se preocupar, porque eu vou colocar isso no site para vocês, tudo bem? Uma segunda coisa é que você precisa dar uma lida, mesmo que básica, em competência no processo penal. Porque o endereçamento, apesar de a gente não estar falando de um processo judicial, o endereçamento é feito para o juiz que potencialmente ou virtualmente seria competente para a causa. Então não tem sentido você endereçar um latrocínio para o juiz do júri. E não tem sentido você endereçar um homicídio para o juiz criminal. Se tiver uma vara de trânsito, de crimes de trânsito, e na sua peça for um crime de trânsito, você vai ter que endereçar ao juiz criminal de trânsito. Se for uma vara, se no Pará tiver vara de crimes de violência contra a mulher, e for um caso de crimes de violência contra a mulher, inclusive essa é a minha aposta, tá? Já estou dizendo para vocês que eu acredito que no Pará vai ser uma peça relacionada à violência contra a mulher. Essa é a minha aposta, tá bom? Algo relacionado à violência contra a mulher. Então estudem a Lei Maria da Penha e a gente vai endereçar para o juiz virtualmente competente, porque vocês sabem que quando ele decretar essa cautelar, ele vai estar prevento para uma futura ação penal, se for o caso. Tudo bem, meus amigos? Então, em relação ao endereçamento, bem simples. Cuidado com excesso de adjetivos. Excelentíssimo senhor, gostoso, tesudo, não precisa disso. Excelentíssimo senhor, juiz de direito. Acabou.
Você quer colocar um doutor? Excelentíssimo senhor doutor, beleza. Mais do que isso, já fica, né? Excelentíssimo senhor magnânimo, tesudo, de pau grande, não precisa isso, beleza? Basta colocar, eu coloco excelentíssimo senhor juiz, acabou. Excelentíssimo senhor juiz, tá excelente, você não vai perder ponto porque não botou um doutor aí. Mas se quiser colocar um doutor, é bacana também. O juiz tem que ser reverenciado, e eu acho que tem que ser reverenciado sim, beleza? Esse é o primeiro elemento. Meus amigos, sobre o endereçamento, alguma dúvida? Sobre o endereçamento, alguma dúvida? Tami? Sobre o endereçamento, alguma dúvida? Posso seguir, meus amigos? Tá fácil, tá tranquilo, tá favorável? Beleza, ninguém vai vacilar aí no endereçamento. Muitas pessoas erraram no endereçamento no caso da prova de Recife. Lá era um homicídio, tinha que ser endereçado ao juiz do tribunal do júri, não é? Lá era vara do tribunal do júri, não? Tudo bem, meus amigos? Então, vamos aqui. O segundo elemento que você vai ter na sua peça vai ser o preâmbulo, tá? Vai ser o preâmbulo, tá? O que você tem que colocar no preâmbulo? No preâmbulo, meus amigos, você vai memorizar um preâmbulo, você vai memorizar um preâmbulo padrão, que é esse aqui, olha. Esse aqui. Esse aqui, ó. Esse é o preâmbulo padrão. Professor, pode abreviar? Pode. Pode abreviar. Eu prefiro, o Rivelino, colocar por extenso, tá? Esteticamente é mais bonito, tá, Rivelino? Não tem, eu acho melhor colocar por extenso, tá bom, meus amigos? Professor, pula a linha. Pula a linha. Se você puder pular uma linha ou duas linhas, vai te ajudar na estética, tá bom? Mas não é obrigatório pular a linha, aquela linha vai ser desconsiderada. Pular a linha te ajuda na estética. Agora, se você achar que vai ficar apertado, não pule linha, mas você sabe que você vai ficar prejudicado na questão da estética e pode até, talvez, perder ponto por isso, tá bom? Meus amigos, então, o que a gente vai colocar no preâmbulo? O que a gente vai colocar no preâmbulo? Extenso é melhor. Extenso é melhor, concordo, Júnior. Você vai botar o delegado de polícia ao final assinado. Pelo amor de Deus, não assinem. Pelo amor de Deus, não. Monstro! Monstro! Não assinem. Né? Você sabe por quê. Então, o delegado de polícia ao final assinado. Professor, eu posso colocar a Polícia Civil do Estado do Pará através do delegado de polícia ao final assinado? Pode também. Eu vou aqui pelo mais simples. Porque na hora da prova fica mais simples, mais rápido, eu economizo. Olha, o delegado de polícia ao final assinado. O delegado de polícia ao final assinado. No uso de suas atribuições legais. Com fulcro. Aqui, presta atenção. Presta atenção. Você pode colocar aqui o delegado de polícia ao final assinado no uso das suas atribuições legais. Se você quiser, você pode citar aqui o artigo 144 da Constituição e a lei do delegado. Tudo bem? Então você pode colocar, se quiser, com fulcro no artigo 144 da Constituição Federal e a lei 12.830, ok? Você pode colocar. Não é obrigatório. Se quiser colocar, pode colocar. O delegado, ao invés de colocar no uso de suas atribuições legais, eu prezo pela simplicidade, ok? Professor, o delegado, a delegada, tudo bem, se quiser colocar o delegado ou delegada, mas isso não vai identificar a sua peça, tudo bem? Isso não vai identificar a sua peça. Se você quiser colocar o A, ótimo, não tem problema, mas colocar o delegado não vai identificar a sua peça. O delegado de polícia, ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com fulcro. Então, aqui, memorize os fundamentos legais do Guia das Cautelares. Com fulcro no artigo tal do CPP, com fulcro no artigo tal da lei tal. Ou seja, aquilo que você já memorizou nas cautelares. Olha que bonito isso aqui. Vem a presença de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem que ser com iniciais maiúsculas, tá? A presença de Vossa Excelência, oferecer representação por prisão preventiva, prisão temporária e por aí vai, em relação a José, a João, a Pedro, o que a prova te indicar, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos. Professor, eu posso variar esse fundamento? Eu posso botar ele mais rico? Pode.
Eu coloquei o mais simples possível para que na hora da prova, você no nervosismo, assim, pegue esse preâmbulo e reescreva ele várias vezes para você memorizar. Porque, gente, é uma coisa assim, quando você coloca o endereçamento, coloca o preâmbulo, e você vai colocando essas escadinhas na sua peça, as ideias vão fluindo. Isso é natural. Isso é natural. Tudo bem? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui importante sobre o preâmbulo. Eu coloquei todas essas informações aí, tá bom, meus amigos? Tá aqui no material. No preâmbulo, você tem que colocar, então, essa informação do guia rápido. Professor, então eu tenho o meu próprio preâmbulo. Eu posso adicionar? Não, pode adicionar. Legal? Beleza? Então, esse é o mais simples. Onde está o guia das cautelares? Está no material que você baixa no www.vouserdelegado.com.br, materiais gratuitos, peça prática. Ok? Matrícula tal, fulano de tal? Como assim? Não entendi. Se a informação tiver na prova, Kiyoshi, você pode colocar, tá? O Kiyoshi, é o Kiyoshi da polícia, não? É o Kiyoshi da polícia, não, né? Ou é outro Kiyoshi? Tem um Kiyoshi que trabalha comigo, escrivão. É você, não? Não? Tá bom, Kiyoshi. Eu tenho um colega que é escrivão que trabalha com a gente. Mas seja bem-vindo, Kiyoshi. Então... Ah, você é do Pará? Beleza. Esse aí, esse era de Brasília mesmo. E no caso em que a autoria não foi identificada, nós vamos ver todas essas possibilidades, tá, Mirella? A gente está vendo aqui um sentido amplo, tá, Mirella? Fica calma, tranquilo. Tranquilo, então. Meus amigos, então, professor, existem outras possibilidades? Sim, a gente vai ver isso aqui, meus amigos. Calma. O pessoal desespera. Esse aqui é um modelo. É claro que esse modelo vai variar um pouquinho de peça para peça. Nós vamos ver todas as possibilidades possíveis. Sem desespero, tá? Aqui é um modelo, é um coringão, tá bom? Aí a gente vai falar disso tudo. Se você quiser, a gente vai ver todos esses detalhes. Coloca número de P, coloca qualificação, depende. Depende se a peça vai apresentar essa informação, depende se você vai ter espaço para colocar isso, tá bom? Então, não se preocupe, que nós aqui estamos vendo apenas um modelão. Claro que esse modelo vai ter que ser adequado para cada situação. As peças vão variar um pouquinho, tá? Então não se desespere, meus amigos. A gente ainda está dando o primeiro passo. Tá bom? Você está aprendendo jiu-jitsu e já quer dar um ultimate no cara. Não, calma, tem que aprender a rolar, não é isso? Tem que aprender a dar o upa, né? É aos pouquinhos, calma. Vocês já estão fazendo perguntas, atropelando tudo. Vocês são muito ansiosos, gente, calma. A gente vai ter várias aulas, ok? Professor, se eu quiser, posso utilizar esse modelo para todos? Sim, você vai poder usar esse modelo para todos. Só que em algum ou outro a gente ter que fazer pequenas adaptações. Beleza, galera? Beleza? Sem ansiedade, sem desespero, tá? Acalma o coração aí. Bom, olha só, meus amigos. Terminou aqui o preâmbulo, nós vamos falar dos fatos, tá? A gente nem tá falando de nenhuma peça específica, aqui eu tô falando do modelão, tá? Dos fatos. Bom, aqui você vai colocar os fatos, né? Nós colocaremos a prova dos fatos e indícios de autoria, bem como a materialidade. Eu gosto de colocar nos fatos a prova, ou seja, a descrição dos fatos, a materialidade e indícios de autoria. A primeira pergunta que me fazem é a seguinte: professor, eu nesse momento, como é que eu divido os tópicos? Eu vou fazer aqui o sentido mais amplo possível e quando a gente for fazendo as peças específicas, eu vou mostrar como você divide os tópicos, tá? Quanto mais dividido, quanto mais identificado, quanto mais organizada a sua peça, melhor. Tudo bem? Você pode colocar dos fatos como um tópico geral e colocar subtópicos, ok? Você pode colocar dos fatos, da materialidade, dos indícios de autoria, do tipo penal, tudo bem? Então, a gente vai ver isso com tranquilidade. Quanto mais subtópicos você colocar, mais organizada fica a sua peça, mas não existe regra para isso, ok? Sim, pode citar, Júlio, pode citar lá no preâmbulo a Lei 12.830 e o artigo 144 da Constituição, você pode citar no preâmbulo. É até bom, até legal, até indico, tá? Legal. Meus amigos, então, o espelho do CESP Pernambuco não tinha divisão em tópicos, mas não é por isso que você perdeu o ponto, tá?
não tem problema. Você poderia ter dividido em tópicos que você não ia perder ponto. Na verdade, você poderia até ganhar em organização. Beleza? Legal, pessoal? Para organizar as ideias, realmente, como o Júnior falou aí, é bem melhor. Legal? Professor, o que você coloca, o que eu coloco nos fatos? A primeira coisa que você tem que identificar, meus amigos, você tem que responder, se possível, as seguintes perguntas. O que aconteceu? Quando aconteceu? Presta atenção. O que ocorreu? Quando ocorreu? Como ocorreu? E por que ocorreu? Nem sempre você vai ter as 4 respostas no texto, mas sempre inicie a sua peça dos fatos descrevendo o que ocorreu, quando ocorreu, como ocorreu e por que ocorreu. Nem sempre você vai ter resposta para todas, principalmente do porquê, porque o porquê já é objeto da investigação, então muito possivelmente você não vai ter esse porquê. Mas a prova, ele absolutamente vai te identificar o que ocorreu, né? E quando ocorreu, pelo menos. A gente vai ver na prática como organizar isso na sua peça, ok? Então, o que ocorreu? Como ocorreu e por que ocorreu. Então, seria a primeira coisa que você tem que colocar na sua peça, tá aqui. Segundo, indique os indícios suficientes de autoria. Ou seja, é evidente o direito penal? Há elemento de crimes nesse fato? Quais são? E depois você indica a materialidade. Na verdade, meus amigos, hoje, esse modelo está até um pouco antigo, eu prefiro colocar a materialidade antes dos indícios de autoria. Hoje eu ensino a colocar a materialidade antes dos indícios de autoria. Por quê? Porque pensem comigo, primeiro você diz que um crime ocorreu para dizer que alguém é suspeito de um crime. Concordam comigo? E não o contrário. Você não diz que alguém é suspeito de um crime e depois diz que o crime ocorreu. A sequência lógica, me parece, é materialidade e indício de autoria. Então, eu inverti isso aqui, foi uma evolução. Esse material, então, precisa ser só fazer essa observação aí, tá? Então, eu prefiro colocar materialidade e indício de autoria. Professor, mas como é que é isso na prática? Calma, monstro, calma. Aqui só estou apresentando o modelo, tá? Só estou apresentando o modelo. Nos fatos, então, você vai colocar a descrição do que ocorreu, quando ocorreu, como ocorreu e por que ocorreu, a materialidade e os indícios de autoria. Eu vou passar aqui na quinta-feira uma aula toda te ajudando a identificar o que é materialidade e indício de autoria para você organizar na sua peça. Aí você vai, pegar manejo disso aí, tá bom? Então, voltando aqui. Bom, o outro ponto, um tópico geral, vai ser dos fundamentos, ou seja, onde você vai colocar o periculum in mora. Aqui você, então presta atenção, nos fatos você vai pensar no fumus e no fundamento você vai pensar no periculum, tá bom? Você vai colocar pensar no periculum. Então você vai colocar os requisitos e fundamentos legais das medidas específicas, a necessidade e a adequação nesse momento aqui. Nos fundamentos você vai especificar os requisitos e os fundamentos, por que você precisa e por que ela é adequada. Ok? Vamos ver isso na prática também. E por fim vai ser o pedido, o final, que vai ser também um pedidozinho padrão que nós vamos ver. Então, meus amigos, preste atenção que o modelo Coringa é um modelo simples, é um modelo fácil. E à medida que a gente for praticando e aplicando esse modelo na prática, você vai ganhando facilidade, ok? Você vai ganhando facilidade. Então, qual vai ser o seu trabalho agora? Qual vai ser o seu trabalho agora? Nesse meu material, eu analisei a prisão temporária, né? Um caso que o CESP cobrou de prisão temporária, muito interessante. E eu fiz, lá no final desse material, vocês vão encontrar a minha peça, ou seja, como ficaria a minha peça. Tem alguns anos que eu escrevi, pode ser que hoje, talvez, eu tivesse escrito de uma forma melhor. Mas eu fiz aí. Então, eu quero que vocês façam esse dever de casa, ok? Baixem o material, Vou Ser Delegado. Por favor, alguém coloque aí, por favor. vouserdelegado.com.br. Por favor, coloquem. vouserdelegado.com.br. Isso, Júlio, obrigado. Materiais gratuitos, peça prática. Baixe esse material lá. É o material da nossa primeira e da nossa segunda aula. Baixem lá o material, por favor. vouserdelegado.com.br. Ok? Meus amigos, prestem atenção aqui. Qual é o seu dever de casa?
você vai ler esse caso prático que eu apresentei para vocês e vai entender